Você já se sentiu dessa forma? Tentando equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, sem saber como, de que maneira você pode fazer isso de um jeito mais assertivo, de um jeito que seja interessante para você não se sentir tão cansada. Já aconteceu de você dormir de exausta? Não de dormir porque você precisa relaxar, mas porque você já não aguenta mais. Ou de simplesmente você não conseguir dormir porque tem muita tensão, muita dor, dor aqui, dor na lombar, sobrecarga, né? Por que será que isso acontece? Já se perguntou? Então, hoje eu vou trazer algumas respostas sobre por que nós muitas vezes nos sobrecarregamos, vamos além da nossa potência, além da conta, e o que nós podemos fazer para começar um movimento de desacelerar e desapegar daquilo que não é nossa responsabilidade. Assim a gente vai poder ter mais tempo. Tempo para poder fazer o quê? Para poder exercer a nossa energia feminina. Uma mulher funcionando bem na sua energia feminina, ô coisa gostosa. É muito bom, né? Ficar perto de uma mulher satisfeita com a sua vida. Uma pessoa que te inspira, uma pessoa que fala com você de um jeito que te acolhe, que te coloca, você entra na casa da pessoa e nessa casa você se sente aconchegado, você se sente bem-vindo, você não se sente avaliado. Não é gostoso isso? Isso é uma mulher funcionando na sua energia feminina, na sua energia de acolhimento, de cuidados, de nutrição, de manutenção da vida. Agora, muitas de nós, devido à dureza mesmo da vida, né, dos processos do dia a dia, a gente funciona mais na energia masculina. Muitas vezes a gente fica mais naquela coisa de ir buscar, prover, trazer o sustento para nossa casa e caçar, literalmente. E estar sempre pronta para se defender ali na defensiva, nesse movimento aqui, ó, da Mulher Maravilha. Quantas Mulheres Maravilhas estão assistindo essa aula, hein? Ah, eu sei que tem algumas. Inclusive, eu já fui uma delas. É difícil, muitas vezes, a gente confiar que o outro vai fazer as coisas igual a gente faz. Então, por isso, muitas vezes a gente não recebe ajuda. E por que a gente não recebe ajuda? Porque a gente nem pede e também não aceita. Quando as pessoas vêm oferecer ajuda para a gente fala, não, 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 não preciso não. Já aconteceu isso com você? Existem atividades que você prefere fazer sozinha, mesmo que você fique muito cansada? Como você pode mudar isso para você começar a receber ajuda e poder ter mais tempo para o seu deleite, para o seu desfrute? Muitas vezes a gente tem até o dinheiro, mas aí a gente não tem o tempo para a gente ir para uma massagem, para a gente ir para um lugar bonito, para a gente apreciar, sabe, uma maravilha da natureza que a gente vê só pela televisão. A gente às vezes até mora perto de um lugar bonito, mas a gente nunca se faz tempo para ir lá. Por quê? Porque estamos nos forçando a controlar tudo, a dar conta de tudo, a fazer tudo sozinho. Não se culpe por isso. Se você tem esse comportamento, não se culpe. Existe um porquê para você funcionar desse jeito. Então, eu vou iniciar aqui a apresentação de slides e vamos conversar um pouco mais sobre a essência feminina. Mulher, preserve a sua essência e mantenha conexão com a sua energia. Quando a gente fala de essência feminina, a gente traz um pouco dessa imagem aqui, né? Da pessoa funcionando assim, com delicadeza, no ambiente acolhedor, olha só, um ambiente bonito. Quando você pensa em feminino, se eu falo para você artigos femininos, você vai pensar em algo delicado, algo que te traz essa sensação de colinho. Se eu falar para você artigos masculinos, talvez você pense em algo mais minimalista, prático. Então, quando eu digo conexão com a essência feminina, leve em consideração isso. A essência feminina é mais delicada que a essência masculina. E isso não nos torna fracas. Uma pessoa frágil, um artigo frágil, pensa o cristal. Cristal é um artigo de luxo. Ninguém diria que não é valioso. Percebe? Reconhecer que nós temos vulnerabilidades não nos torna fracas e não nos torna inferiores. Ao contrário, faz com que nós demos mais atenção ao valor que nós temos. Faz com que nós nos tratemos com mais cuidado e consideração. Certo? Então, vamos lá. Sou analista corporal, aqui é a apresentação. Meu marido é o Nestor Sendra. Em breve vocês vão ver também uma aula dele na comunidade. Ele vai falar sobre limites pessoais.
Conexão com a energia feminina. Olha só que a pessoa está oferecendo uma flor para você. Quantas vezes você se ofereceu flores? Ou quantas vezes você recebeu flores com o coração aberto? Muitas vezes a gente perde a conexão com o receber. A gente faz, mas a gente já não consegue receber. Por que isso acontece? Vamos ver aqui. Por que acontece isso da gente não conseguir receber? A mulher que trabalha fora, ela precisa saber lidar com diferentes situações. Às vezes o trabalho envolve força física. Às vezes existe resiliência, que é aquela coisa de você, né? O dia a dia, o passo a passo. Às vezes exige adaptação a mudanças ou a tomada rápida de decisão. E aí, qual é o elogio que a gente gosta de receber, que parece música para os nossos ouvidos? Ah, fulana é guerreira, Thaís é batalhadora, é trabalhadeira. A gente gosta de ouvir essas coisas, né? Faz bem para a gente se sente capaz. Mas, na verdade, pense bem na palavra guerreira. A pessoa que é guerreira, na verdade, ela está lutando por um ideal que não é dela. Você já pensou nisso? Um soldado, supostamente ele luta pela pátria. Mas, se você for pensar bem, ele está ali para executar um trabalho que serve a interesses de um líder. Então, ele não está ali lutando pelo seu próprio interesse, ele está lutando para os interesses de um grupo de pessoas, de um líder. Muitas vezes tem ideais políticos que a gente nem conhece. A pessoa que luta uma guerra, ela está ali, na linha de frente. Mas se você vai perguntar mesmo para aquele guerreiro se ele queria estar ali, pode ser que ela não queria estar ali. Ela está ali por uma questão de sobrevivência. Ela não teve outra escolha senão estar na guerra. Não ter outra escolha. Pense sobre isso. A sobrevivência já virou a sua única escolha? A luta já virou o seu jeito de viver? Se isso aconteceu, muito cuidado. Por que será que isso pode ter acontecido? Algumas de nós não tivemos a opção de aprender as coisas no nosso tempo. Muitas vezes a gente precisou aprender tudo muito cedo, a gente precisou aprender a nos virar sozinhas. E aí a gente cuidou de outra criança, ou nós fomos crianças que ficavam muito sozinhas enquanto os pais procuravam o sustento. E isso muitas vezes nos expôs a perigos físicos, emocionais, ou até, como mencionado já, a responsabilidade de cuidar de irmãos menores. Será que uma criança ela consegue dar conta das coisas como um adulto? Uma criança pequena como essas duas menininhas aí da foto, será que elas conseguem limpar a casa com a mesma excelência que um adulto? Mas muitos de nós, quando tínhamos essa idade, éramos exigidos limpar a casa tão bem quanto um adulto, ou cuidar da vida de outra criança tão bem quanto um adulto. Será que isso é natural para uma criança que tem um cérebro em desenvolvimento e ainda não tem noção de todos os perigos, ainda não consegue fazer um raciocínio lógico em cima das situações? A criança que é forçada a crescer rápido, minha gente, ela tem um sistema nervoso abalado, ela vive no modo de sobrevivência. E ela pode ficar assim por muitos anos. Ela pode ter passado essa etapa da infância com um montão de responsabilidades, tendo que se tornar um adulto rápido. Depois, na fase adulta, ela ainda tem aquela configuração de sobrevivente. Ela ainda vai ver as coisas assim, como tudo ou nada. É por isso que muitas de nós não encaramos a essência feminina como algo positivo. A gente olha ali para aquela mulher toda, né, plena, com a florzinha, dando a florzinha para você no meio do campo, a gente pensa, ah, tem mais nada para fazer, né? Mas não é assim. É possível um caminho do meio. A gente não precisa ser ou fortuna ou fraca. Existe um caminho do meio, existe um equilíbrio que a gente, infelizmente, durante essa fase da infância, às vezes não conheceu. Agora a gente pode conhecer.
que acontece, então, quando a gente passou por essa sobrecarga na infância? Acontece isso: ansiedade, estresse, tendência à autocobrança excessiva, problemas de imagem e de autoestima, só para mencionar algumas sequelas. Então, se você se cobra demais, se você vive ansiosa, vive nervosa, não consegue descansar, tem todas essas dores que eu mencionei, muito provavelmente você ainda sofre o impacto emocional da sua sobrecarga durante a infância. Olha que grave isso. Essa sobrecarga afeta a nossa forma de existir. Então, por isso, muitas vezes, nós nos desconectamos da nossa essência feminina. E aí a gente funciona mais na energia de tenho que resolver rápido, tudo depende de mim, eu preciso controlar isso daqui, porque se eu não controlar, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não fizer por mim e pelos outros, se eu não for responsável aqui por essas pessoas, o pior pode acontecer. A gente entra nesse modo de ou tudo ou nada. E aí a nossa energia de cuidado, de acolhimento, de aconchego, de manutenção, de até paciência, sabe? Porque quando a gente fala de algo acolhedor, a gente não pensa em algo assim agitado. Acolhedor, a gente pensa em algo gostoso. Até fala devagar essa palavra acolhedor. Ai, esse gostoso da vida a gente perde. E a gente não deveria perder. Sabe por quê? Olha só, porque as mulheres são os únicos seres capazes de gerar um outro ser humano. O homem não tem essa capacidade. Então, a nossa fisiologia não é para a gente andar assim, apressada, com o leão aqui baforando na nossa orelha. Não é para isso. A nossa fisiologia ela é do cuidar, ela é do atender às necessidades, as nossas próprias necessidades e as necessidades de uma futura prole. Nós somos cíclicas, então nós somos dotadas da capacidade de cada mês nos prepararmos para a chegada de um novo ser humano. Então, por isso, a nossa energia ela não é igual o mês inteiro. Com certeza vocês já perceberam isso. O nosso funcionamento normal, ele é cíclico. Então, nós estamos sujeitas a oscilações no humor, no desejo e na energia do corpo. Nós não somos as mesmas todos os dias. Então, é necessário respeitar esse funcionamento cíclico para preservar a nossa saúde integral. Quando a gente respeita os ciclos do nosso corpo, quando a gente sente os sinais e atende, não espera ficar tão no último, né? Para poder descansar, para poder pedir ajuda, nós mantemos o humor, mantemos o peso, não sentimos tantas dores e os nossos relacionamentos melhoram. Então pensem nisso, é necessário respeitar que nós somos mulheres e que a mulher tem uma fisiologia diferente da do homem. Quando alguém diz que você é guerreira, que você é mais macho que muito homem, isso pode agradar um lado seu que quer muito demonstrar capacidade e que acha que só vai conseguir ser feliz e ser amada se demonstrar força. Mas, na verdade, para receber respeito, nós não precisamos de demonstração de força. Nós só precisamos ser coerentes. E quando nós nos cuidamos, nós somos coerentes com quem nós somos. Nós somos coerentes com a nossa fisiologia feminina. Faz sentido para vocês? Pensem nisso. Pensem no seu último ciclo. Como foi? Como você passou? Você se sentiu cansada? Você se sentiu estressada? Ou foi normal, foi tranquilo para você? Como foi? Pense em várias situações que você aguentou que talvez você não deveria ter aguentado. Se você tivesse parado para pensar, não, eu estou vivendo um momento que a minha energia está mais baixa, eu preciso me preservar. Por que a gente não se preserva? Porque existe um ganho em continuar sendo forte e querer ser a Mulher Maravilha. Só que existe um ganho ainda maior se você se priorizar e se cuidar. Se cuidar envolve
reconhecer que nós não somos essa figura aqui. Perceba que a figura da Mulher Maravilha dos filmes, ela não está conectada com a sua essência feminina. Ela luta, ela não sente nem dor. Ela vê situações potencialmente estressantes e ela não chora. Nós não somos essa mulher. Você não é essa mulher, eu não sou essa mulher. É pesado funcionar desse jeito todos os dias. Nós, às vezes, nos obrigamos a fazer isso. Mas a gente pode mudar a mentalidade. E nós vamos ser ainda mais valiosas se a gente agir alinhada com a nossa essência, com a nossa fisiologia feminina. Aumenta o nosso valor, a gente fica mais cara quando a gente se torna uma mulher alinhada ali com a energia do feminino. Feminino, então, o que, que tem a ver? O que, que é o feminino? Feminino tem a ver com tudo que é belo, tudo que é valioso, sensível, acolhedor, aconchegante ou encorajador. Então, pense em tudo. Se você procurar feminino no Pinterest, você vai encontrar tudo assim. Tudo que tem a ver com feminino é bonito, é refinado, é delicado, é sensível, é aconchegante, é gostoso, é confortável. Então, feminino, a gente pensa em tudo isso. Então, o que seria a nossa essência feminina? Seria a conexão com as nossas sensações. Muitas vezes a gente não para sentir nada. A gente não quer sentir raiva, a gente não quer sentir dor, a gente não quer chorar. A gente não consegue, às vezes, nem desfrutar um momento feliz. Vocês já perceberam que se você estiver ocupada demais, acontece uma coisa boa, você fala, ai, que legal. Mas você não comemora. Isso é uma desconexão da sua energia feminina. A energia feminina, no geral, é expansiva. Ela é expansiva no sentido de que ela mostra aquilo que ela sente. E ela se permite sentir porque ela percebe o prazer da mulher é para dentro, né? Então, a gente sente, a gente aprofunda aquele sentimento, você vê que a mulher é até um pouquinho mais sentida, né? Que o homem, as coisas acontecem e afetam mais ela. A gente sente. No que a gente sentiu, se a gente guarda, vira uma panela de pressão. Eu senti, eu já preciso colocar isso no mundo. Como que eu coloco isso no mundo? Conversando, me conectando com as pessoas, descrevendo, narrando aquilo que eu estou sentindo, contando como é que eu me sinto. Eu preciso contar como é que eu me sinto, principalmente para mim mesma. Algumas expressões são perigosíssimas. Ah, isso não é nada. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Ah, eu acho que eu estou inventando. Gente, mulher é um ser intuitivo, justamente por conta dessa percepção aguçada que a gente tem por ser fêmea, por poder no futuro carregar um filho. Então, a mulher é intuitiva, ela sente as coisas. Não vale a pena abrir mão disso, desse sentido, por nada. Cuidem dos seus 5 sentidos, cuidem bem, ofereçam coisas boas para os seus 5 sentidos. Temos um combinado? As mulheres que são equilibradas em sua energia feminina revitalizam os ambientes por onde elas passam. Olha só, é gostoso você lidar com mulheres que se sentem leves. É muito bom você ter amigas que não falam só de problemas. É muito bom você lidar com gente que sente. Porque as pessoas que sentem, elas sabem te dizer quando é que dói. E elas são claras e elas deixam as coisas leves. Porque elas não ficam aguentando até o último momento, né? Quando começou a incomodar, elas já modificam o ambiente, modificam a sua postura ou pedem para que aquela situação mude e aí o ambiente volta a ser agradável. Quando você lida com pessoas que querem ser fortes demais, aí você vai ter um outro cenário. O que a gente observa hoje são mulheres que querem ser fortes demais. Então, nós observamos mulheres cansadas, que nunca se divertem, exigentes demais, mulheres que competem e desmerecem o sucesso de outras, e mulheres codependentes vivendo relacionamentos tóxicos. Isso é o que a gente mais vê, infelizmente.
Por que que isso acontece? Justamente porque estamos vivendo uma era onde as pessoas estão cada vez mais desconectadas da sua energia feminina. Aí você pode me dizer, ah, mas isso é porque também os homens não ocupam o lugar deles de homem. Mas e por que você está escolhendo se relacionar com esse tipo de homem? Existem muitos homens no mundo. Existem os homens bons e existem os homens maus. Assim como existem as mulheres boas e as mulheres más. Né? As mulheres que não agem conforme as regras do jogo ali, que não se respeitam e não respeitam os outros. Por que que só esses ali que são bananas? Por que que só os homens irresponsáveis? Por que que só os coitadinhos ou os abusivos estão chegando perto de você? Porque homens abusivos, homens bananas, sentem o cheiro da mulher guerreira. Um alimenta a dor do outro. O homem banana precisa de alguém que cuide dele. A mulher guerreira é perfeita para isso. O homem abusivo precisa brigar com alguém. Ele precisa descontar um ódio que ele sente tremendo de uma outra figura da vida dele. E a mulher guerreira é perfeita para isso, para ser o oponente desse homem abusivo. Nós não queremos desculpar os homens. A live hoje é para mulheres. Então eu estou falando para você. Você pode passar longe desses homens abusivos, você pode passar longe dos coitadinhos, você pode passar longe dos bananas. Só mudando a sua atitude. Se você passa a se conectar com as suas sensações, você vai aprender a colocar limites, você vai reforçar ambientes e atitudes que fazem bem para você, porque você vai saber o que te faz bem. E você vai ter uma rede de apoio, porque uma mulher que está vivendo o seu feminino bem sabe receber o apoio de outras mulheres e ela nunca está só. Então, o que eu estou te falando aqui, é para você. Não é para você pensar na sua amiga, não é para você pensar na sua vizinha, na sua parente. Pode ser que isso não seja um problema na sua vida hoje, mas pode ser que já no passado você se sentiu assim. Nunca tinha tempo para lazer, recebe uma boa notícia de uma amiga e fala, ah, mas também ela, ela isso, ela aquilo, não consegue receber uma boa notícia com alegria. E parece que todo mundo só te suga. Por que será? Pense nas suas atitudes. Tente encontrar um lugar mais confortável para você viver. Se está difícil demais para você encaixar, para você se encaixar num lugar, é porque esse lugar não é seu. Escolha não aguentar até não poder mais. Escolha sentir. Aí você vai se conectar com a sua essência feminina. É uma escolha, né? Assim como a gente escolhe a roupa, a gente pode escolher aparentar ser fortuna, ou a gente pode escolher aparentar ser uma mulher real, uma mulher que sente dor, que sente os efeitos da temperatura, uma mulher que precisa de ajuda de vez em quando, né? Que pode dar conta das coisas sozinha, mas que gosta de receber a ajuda das pessoas, que gosta de fazer contatos, que gosta de receber boas notícias e dar boas risadas. 4 passos iniciais, então, para você começar a sua reconexão com a sua energia feminina. Então, primeiro, cuide-se. Ao invés de guerreira, escolha ser a protagonista da sua vida, a autorresponsabilidade. Você se cuida primeiro, então o seu amor próprio transborda. E aí sim você consegue ajudar os outros. Se tá difícil você se amar, você se achar merecedora de coisas boas, faça terapia. Você pode falar comigo ou com outro profissional. Aprenda a desacelerar. O dia de descansar é o dia de descansar. É o dia de você se conectar com o seu corpo e relaxar a sua mente. Você também pode precisar de ajuda para isso. Então, procure atividades relaxantes. Frequente parques, faça massagens,
Faça Pilates. Pilates é muito legal para a gente exercitar a respiração, a atenção plena. Aprenda a gostar de ficar na sua companhia. Talvez ali fazendo uma arte que não seja para vender, que seja só para o seu entretenimento mesmo. Relaxa a sua mente. Encontre o seu momento de paz. Quantos mais momentos de refrigério você tiver durante o dia, mais equilíbrio você vai tendo aí na sua energia feminina. Aceite ajuda. Treine as outras pessoas. Você não vai ser dependente das pessoas se você aceitar ajuda. Quando você recebe ajuda de pessoas da sua confiança, você está dignificando essa pessoa. E você atrai mais amor e abundância para você. Porque você está contribuindo para que uma outra pessoa se sinta capaz. Quarto ponto, podemos ser produtivas sim, mas podemos escolher executar apenas o que é essencial para que a gente chegue na realização dos nossos desejos. De 10 atividades que podem ser feitas por mim no dia, eu tenho que escolher dessas 10 quais são realmente as essenciais, porque eu tenho que reconhecer que eu não sou onipotente, eu ainda não tenho superpoderes, eu não sou um mutante, eu não sou um ET, eu não sou um robô. Eu sou uma mulher. E como mulher, já falamos, temos oscilações hormonais. Por que a gente tem essas oscilações hormonais? É porque é um saco isso? Não. É porque nós temos o privilégio de poder gerar vidas no nosso interior. Então, por isso, a nossa energia, ela é cíclica. Cíclica. Ela tem altos e tem baixos. Então, no momento dos altos, faça tudo que você tiver que fazer que faça sentido para chegar no seu objetivo. Escolha as atividades, não precisa fazer todas. Escolha as mais importantes, porque da hora que a energia baixar, você não vai estar tão exausto. E você ainda vai ter tempo para se curtir e para curtir os seus familiares e amigos. Assumir essa postura firme e responsável a favor do que faz sentido para você, do que te faz bem, favorece o seu autocuidado. Então, em vez de você reclamar que as pessoas estão te abandonando, que ninguém te ajuda, você mesmo vai estar olhando para você. E você mesma vai estar se cuidando como a pessoa mais importante da sua vida. Conectar-se a si mesma antes de conectar-se aos outros te faz sentir plena, te faz sentir em paz, te faz sentir bem. E a melhor coisa é ter uma amiga assim, né? Então, seja essa amiga para você, essa amiga plena. Isso exige autocuidado. O que você leva desse encontro de hoje, hein?